Olá, nós somos a Voz de Vênus, meu nome é Natália Meu nome é Lara. e hoje nós vamos entrevistar a cantora Camila Menezes, da banda Dolores 602. Tudo bem, Camila? Tudo bem, bom dia. Bom dia! Como que você iniciou a sua carreira musical? Assim, profissionalmente eu comecei há 13 anos, né, em 2007, com a minha primeira banda, mas a música sempre esteve na minha vida desde criança. Meu pai tocava acordeon, violão, gaita, a gente cantava lá em casa, papai cantava com a mamãe, enfim, assim, aprendi a tocar violão com 7 anos e meio, 8 anos mais ou menos. Meus pais faziam parte do coral da igreja católica. Então, assim, a gente sempre teve essa vivência da música lá em casa, né? E domingo de manhã era muito musical, ninguém dormia até tarde, papai já pegava o acordeon, começava a tocar as músicas rancheiras, né? Músicas sertanejo raiz, assim. E a gente cantava tudo junto, era sempre uma farra. E eu sempre toquei, né, violão na rodinha com meus amigos e tal. Meu irmão depois aprendeu a tocar guitarra, enfim, hoje ele é guitarrista profissional. Então, a música sempre teve na minha vida, mas em 2007, quando eu estava já no mestrado em psicologia, me deu esse clique de querer montar uma banda. E aí, enfim, infernizei meus amigos para montar uma banda comigo e tal, até que uma amiga conheceu uma pessoa, que é a Isabela Figueira, que hoje é baterista da Dolores, mas naquela época a gente montou a nossa primeira banda, que chamava Diadorim. Era uma banda de 4 mulheres também, com a Maria Elisa Pompeu e a Kátia Boim. E, bom, foi lá que eu comecei profissionalmente, inclusive comecei a compor nessa banda, assim, a gente chegou a tocar 2 músicas minhas. Assim. E de lá para cá tive vários projetos, né? Enfim. Hoje tem essa banda autoral, né, que é a Dolores 602, que faz um som indie pop daqui de Belo Horizonte. Toco também num grupo de choro gigante, assim, com umas 12 mulheres instrumentistas, que é o Abra Roda Mulheres no Choro. Também toco na Quarteta, que é um quarteto que nasceu do Abra Roda, um formato menor, de choro também. Uma banda de pagode com umas 10, 12 mulheres também, só mulheres, Pagode das Minas, que chama. Toco numa banda de carimbó majoritariamente feminina também, que é o Tutu com Tacacá, que é cover e autoral daqui de Belo Horizonte. Rejo um coral espírita na Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, lá em Sabará, mais ou menos umas 50 pessoas nesse coral. Dou aula de canto coral para criança, enfim. Então a música hoje na minha vida tomou uma proporção muito profissional, mas sempre esteve presente. Mas então você participa de todas essas bandas, esses grupos? Não tem mais. Nossa, que legal. Tipo, no seu Instagram tem vários arroba, assim, tipo, lá na bio. É tudo que esses que você falou, não é? Ou não? Tá faltando. Eu ainda faço alguns freelances assim fixos. Eu toco um projeto de samba de repertório da Martinalha com a Rayana Toledo, que é uma cantora de samba daqui de Belo Horizonte, e ela quis fazer uma microbanda só de mulheres também. Tipo assim, é uma coisa que atrai, né? Assim, não sei, o pessoal me vê e pensa, vou colocar ela, porque, enfim. E agora eu vou também tocar choro com a Letícia Leal, que é uma violeira daqui de Belo Horizonte, e ela quer fazer uma banda só de mulheres. Então, assim, as pessoas me chamam e acaba acontecendo, mas eu fico super feliz, porque, igual vocês estavam comentando sobre representatividade numa das perguntas, né? Uhum. É importante para as meninas que estão crescendo ver mulheres tocando, só num grupo só de mulheres e também num grupo misto. É importante para as meninas, porque às vezes a criança ela tem vontade de tocar, independente se é menino, menina ou outro possibilidade que a gente possa entender de identificação humana, mas às vezes ela não se vê representada ali e ela inconscientemente aborta a missão, né? E é importante que haja pessoas com quem a gente se identifique para que a gente realize quem a gente é, né? O que a gente tem vontade de ser, de fazer.
Mas Uhum. como que você consegue conciliar esse tanto de projeto, de banda? Não é muito difícil, não? Ué, quantas matérias você faz na faculdade? Mas eu acho Ah, que é menos do que menos bandas que você tem. Eu ainda dou aula de violão, de ukulele. nossa, Nossa, Deus. Aí eu cruzo a cidade. é, eu vou, né, vou para Sabará várias vezes por semana, que o coral é lá, a gente tem muitas atividades. Enfim, e tem ensaio pra caramba, mas é banda, você trabalhar com o mercado musical, com show, é assim. Se você tiver só em um projeto, ele satura o mercado rapidamente. Então você não consegue fazer show de uma banda toda semana na cidade, ou duas vezes por semana, de forma que você Uhum. consiga se manter financeiramente. Você precisa estar em mais de um projeto e buscando nichos diferentes, né? Por exemplo, eu toco com choro, pagode, carimbó, indie pop, né? Então eu consigo estar sempre com uma agenda que me garanta um sustento. Depois que eu resolvi viver de música, eu decidi abraçar as oportunidades, né? Porque é assim que a gente consegue se manter. A não ser quem Esse, trabalha, por exemplo, em casamento, né? Você vai ter casamento sempre, tá? Então, teve alguém que te inspirou a começar a entrar no ramo da música? Ou foi você que decidiu assim? Não teve ninguém que te inspirou? não, foi uma ideia que veio na minha cabeça. É uma ideia muito insistente, é uma vontade, é um drive, assim, uma vontade muito grande de fazer isso, assim. Nessa época eu tinha pessoas, artistas que eu era mais apaixonada, assim, tal, mas veio desse. Eu penso, sendo muito, muito sincera, que foi o momento, assim, eu penso que foi um despertar da minha alma me pedindo assim, Camila, esse é o seu caminho, você tem que trabalhar com música, vai atrás, começa agora. Eu penso, com minha investida assim, em autoconhecimento, eu penso que foi um despertar espiritual. Olha, caminho é esse, você já cumpriu o que você tinha que fazer com a psicologia, agora vai trabalhar com o que você tem que entendi. fazer. Aí, como que foi, assim, essa questão? Você trabalhava como psicóloga? Você chegou a exercer? Então, eu fui sempre para o lado acadêmico na psicologia. Eu Uhum. não fui para a clínica desde cedo. Eu comecei a estudar mais a psicologia social, com professores maravilhosos, assim, nossa, pessoas incríveis, né? O Louis Hitch foi um dos primeiros, o Louis até já desencarnou, uma pessoa maravilhosa. A, a Sandra Zeredo, que é uma pessoa incrível, mudou muito a minha vida ter contato com a Sandra. E aí eu comecei a fazer pesquisa com a Sandra, uma pesquisa de grupo, de pesquisação na Delegacia de Mulheres. Era uma pesquisa que buscava criar uma metodologia de atendimento em grupo para as mulheres na delegacia e, ao mesmo tempo, experimentar essa metodologia no grupo com elas. Então, por isso que chama pesquisa-ação, né? Uma pesquisa que não fica só na teoria, mas ela busca ir a campo, entender. E aí, de muitos anos fazendo essa pesquisa com ela, quando eu terminei a graduação, eu já fiz a seleção para o mestrado, fiz um projeto buscando ser orientada por ela, passei e fiz essa pesquisa para entender o fluxo do atendimento na delegacia e como esse fluxo era delimitado ou guiado pelo discurso dos profissionais e como isso criava um escoamento das mulheres dessa instituição, de forma que elas não tivessem amparo institucional. Então eu fui sempre para o lado acadêmico, eu não fui para é uma prática acadêmica, né? Mas, mas não fui para a clínica, nunca foi minha área. Assim. Hum. Aí, por essa questão da proximidade com o gênero, e aí que começou a você querer, Não, assim, não? não, assim, você vê, no meu primeiro ano de mestrado eu falei com a Sandra, minha orientadora, assim, eu falei com ela, até o fim do ano eu vou ter uma banda. Parece que foi uma intuição muito forte que me veio, assim, uma vontade muito forte. Ela falou, meu Deus, mais um orientando que vai largar a psicologia, vai para música. E aí eu comecei a conversar com todos os meus amigos, homens, mulheres, enfim, todo mundo, e para ver se alguém montava uma banda comigo, eu não sabia por onde começar. Eu não tinha
conhecidos, profissionais, nada, assim. Não veio de, eu quis entrar na banda de alguém. Não, no meu círculo de amizades não tinha ninguém que trabalhasse com música. E aí, de tanto eu falar e insistir, uma amiga minha uma vez foi numa festa, conheceu a Isabela. A Isabela falou que estava estudando percussão, tocava de leve um violão. E aí ela falou, toma o contato dessa menina, monta sua banda com ela. Então foi assim, não foi porque eu escolhi trabalhar com mulheres, não, sabe? Eu acho que pode ser uma questão de afinidade que o universo captou, sei lá, mas assim, não foi uma escolha consciente minha, não. Uhum. E de lá para cá tem sido muito forte, assim, todos os projetos, como eu falei com vocês, assim, os projetos que eu quis montar foi primeiro a minha banda X inicial, que aí veio a Bela, e a Bela falou assim, eu reencontrei uma amiga que também tem uma amiga que canta. Eu falei, então já ter uma banda. Tem violão, percussão, voz, tá ótimo, vamos montar a banda. Então a gente foi pelos instrumentos e achou as pessoas. Na sequência tive várias outras bandas que eram majoritariamente mulheres, né? Toquei numa banda com a Luísa Brina, não sei se vocês conhecem a Luísa, uma compositora daqui. Enfim, muita coisa. Assim, não foi escolha consciente, não, mas acabo caindo sempre e adoro trabalhar mais com mulheres. Qual que é o estilo que você mais gosta? Eu gosto de todos os estilos, comprovadamente, assim, porque eu trabalho com todos os estilos, né? As crianças com quem eu trabalho com canto coral, na Associação Querubins, eu dou aula de canto coral lá, a gente canta tantos estilos diferentes e, inclusive, trabalho muito corporalmente, porque criança tem que ter muita coisa de corpo. Ano passado a gente fez algumas músicas muito lindas, usando no canto coral o funk e a dança, o passinho, a gente usou o rap com canto coral, da mesma forma que a gente faz canto a duas vozes e tal, né? Como eu falei com vocês, as minhas bandas têm estilos variadíssimos e é porque eu gosto de verdade, assim, eu gosto de música. O que eu não gosto, assim, o que eu tiro da minha vida mesmo é abordagens preconceituosas. Então, em qualquer estilo musical, tratou a mulher com inferioridade, tratou LGBT com preconceito, fez discriminação racial, tô fora. Né? Discriminação contra pobre, qualquer coisa, xenofobia, tô fora. Isso aí é uma postura pessoal e política minha, assim. Mas estilo musical, eu acho que música é vida, assim, pode vir. E dentro, assim, quais que são as suas principais inspirações musicais? Eu não tenho um artista favorito, não. Assim, eu gosto de gente demais. Inclusive aqui em Belo Horizonte tem muita gente boa. Tem muita gente inspirada, graças a Deus, assim. Não, é até difícil de dizer, assim. Eu vou te dar 2 exemplos muito loucos. Eu amo escutar, por exemplo, Mônica Salmazo, que é uma cantora de São Paulo, uma pessoa extremamente inspiradora, maravilhosa, e ao mesmo tempo adoro Coldplay. Sabe, assim, eu gosto de escutar, sei lá, música indiana e chorinho. Então, é isso, assim, eu tenho esse viés, assim, da música que me pega, mas sempre tô fora de preconceito. Se eu tô curtindo pra caramba uma música e tem uma frase preconceituosa, eu já tiro da playlist. Em relação aos line-up de shows, de festival, como que você acha que é a representatividade das mulheres nos que você costuma frequentar? Essa pergunta é muito interessante, assim. Nos que eu costumo frequentar, tem 2 aspectos. Eu vou falar assim. Nós estamos em 2020. Eu estou com 13 anos de carreira e nesse tempo eu pude observar um movimento que começou com as próprias mulheres buscando espaço nos line-ups de festival. Nós começamos primeiramente diagnosticando que tinha nenhuma ou quase nenhuma mulher nos line-ups.
E tanto de festival quanto em outros lugares também, até mesmo bares, né? E, enfim, outros tipos de programação de televisão e rádio e tal. Tinha um preconceito muito grande com relação a mulheres instrumentistas, elas eram tidas como incapazes, incompetentes, ou menos capazes, ou não vale tanta pena, ou não tem no mercado. A gente foi observando que não era por falta de mulheres que elas não estavam no festival, apesar de esse ser um argumento, e não era por incompetência, tinha muitas mulheres competentes e que não apareciam. E as mulheres começaram a tentar conversar e dialogar para buscar esse espaço, e foi ficando muito difícil, assim. Sempre foi muito difícil tentar conversar com os caras para eles abrirem espaço. E aí o que começou a acontecer foi que as mulheres começaram a criar os próprios festivais, a criar as próprias iniciativas, né? Aqui em Belo Horizonte foi criada uma iniciativa que chamava Sonora, Festival Internacional. O Sonora, Festival de Compositoras. Em um ano, aliás, na primeira edição, ele já se espalhou pelo Brasil, na segunda edição ele já era internacional, mundial, em mais de 10 países, eu não me lembro quais. Legal. E aí as compositoras, a gente viu tanto de composição feminina que existia, a gente não conhecia, sabe? Você participou da organização desse festival? Não da organização, mas eu toquei aqui na edição de Belo Horizonte e na edição de São João del Rei com as minhas composições. Uhum. Em Belo Horizonte também nasceu o coletivo Mulheres Criando. Em São Paulo nasceu a Sela, S-E Chapeuzinho L-A, com a Camila Garófalo e outras parceiras. Nasceu a coletivo Ana, nasceu também a Mostra Nua de Autoras, o coletivo Negras Autoras, que aí já é um recorte, porque as mulheres negras observam que elas não estão tendo representatividade, então elas montam, enfim, né? Muita coisa começou a aparecer, assim, buscando realmente, olha aqui, já que está difícil negociar espaço, nós vamos criar espaço. Uhum. Esse ano passado teve o Elas Festival, a gente tocou, então assim, começaram, hoje em dia a gente pode dizer com relação ao line-up de festival, dos que eu participo, ou eles são totalmente femininos, porque são realmente para dar visibilidade para as mulheres, ou agora eles já costumam a ter mais permeabilidade. As próprias produções, as equipes de produção já inserem produtoras, para que realmente essas produtoras que têm mais olhar para a produção feminina tragam as mulheres para os line-ups. Então foi necessário um movimento das próprias mulheres na música, para que esse espaço começasse a nascer. Mas ainda tem muita coisa para a gente caminhar, né? Tem um caminho muito grande. O próprio nascimento do Abra a Roda Mulheres no Choro vem disso, porque a Michelle Barreto, que criou o grupo, ela foi num festival de choro aqui em Belo Horizonte, não tinha nenhuma mulher tocando. Tem alguns estilos musicais que são... Não sei, posso estar falando bobagem, mas parece que é mais difícil realmente essa entrada de mulheres, Sim. né? Eu vejo que quanto mais instrumental, mais difícil, porque a mulher sempre teve uma permeabilidade maior para o canto, que era tido como mais delicado, não sei o que lá. E também os instrumentos que são tidos como delicados, tipo violino, flauta. Mas uma mulher tocando um baixo ou uma bateria, ou até mesmo um violão de 7 cordas, era uma coisa assim, né? Uhum. Não. Mas aí a gente está mostrando que sim, poxa, qual é, sabe? Foi muito legal que você falou dessa questão de que, já que não tinha espaço, vocês criaram um espaço, né? Porque se não abre portas, vocês que vão abrir, então. Porque já que não dá esse lugar de fala, né? Total. E nessas questões dos shows, assim, festivais, etc., você percebia alguma diferença em relação a cachê ou tratamento, até tratamento mesmo de convivência entre homens e mulheres? Com relação a cachê, não, assim, não, eu nunca percebi, não. Já recebemos muito convite, assim, vem tocar aqui para você mostrar seu trabalho, aí se for legal a gente chama com cachê da segunda vez. Demais, mas isso não é só para mulheres, não, é um mercado de forma geral, sabe?
É uma coisa que a gente até brinca, faço, porque você não chama seu dentista para fazer a obturação para mostrar o trabalho, na segunda você paga. Porque é muito comum no mercado musical, enfim. Então, com relação a cachê, não, assim. Mas, como eu disse, assim, há 13 anos atrás, quando eu comecei, a gente notava uma diferença grande por parte da equipe técnica, né? Que era sempre homens. Mas isso mudou um pouco. Isso, a gente ainda vê isso, mas a gente percebe que essa galera que age dessa forma está ficando para trás. E tá tendo um consenso cada vez maior em tratar o artista com respeito, independente de que artista é, de ser profissional, sabe? Assim, o mercado como um todo está se profissionalizando cada vez mais. Cada vez mais a gente vê cursos de áudio, cursos de iluminação, cursos de produção, de gestão de negócio na música, e eu acho que essa profissionalização maior, com esse viés politizante, né, da entrada das mulheres mais forte no mercado, e não só no mercado, no campo amador, mas no mercado mesmo, tem mostrado que, poxa, vamos respeitar, né? E se vocês não respeitarem, então mulheres técnicas de som estão surgindo e elas que vão ser contratadas, assim, então tem uma pressão que a gente está fazendo também para que esse respeito exista. Eu acho que isso até você já respondeu, que é que se você tem músicas autorais ou se você só faz covers, mas você disse que você compõe também, né? Compõe. Uhum. E das suas músicas, qual que é a sua preferida? Nossa. Não sei. Eu gosto muito de algumas, assim, tipo, eu gosto muito de Cura Meu Olhar, que é uma música que está no último CD da Dolores, que abre o CD, inclusive. Gosto muito de Deusa do Som, que está no primeiro CD da Dolores. Gosto de Azul Amarelo, muito mesmo. Mas você faz covers também ou é só as suas músicas autorais? Depende do projeto em que eu estou inserida, assim. Eu ainda não tenho um projeto solo, em que eu defino tudo que eu vou fazer. Então, tudo é definido coletivamente, né? Uhum. Por exemplo, a Dolores tem uma diretriz autoral. Tudo que a gente vai tocar é autoral, a não ser que nos shows a gente decida inserir. De vez em quando a gente insere um cover ou outro, dependendo do objetivo. Às vezes é o objetivo homenagear alguém, naquele momento a gente faz um cover. Uhum. Agora, nas outras bandas, no Tutu com Tacacá tem música autoral, mas não sou eu que componho, é a Marina Araújo, que é a percussionista, que é minha banda de carimbó. Eu toco também com a Marina Machado de vez em quando, é música feita para Marina, ou que ela coloca um quê de autoral, mas são covers. Agora, as outras todas são covers, né? Os choros todos são covers, tem poucos autorais que as meninas compuseram. Então, depende da perspectiva. Eu estou criando um trabalho meu agora, que é muito autoral nos arranjos. Vou fazer um show só de viola caipira, eu tocando viola caipira e cantando. Mas eu vou misturar o cover e o autoral, e ele vai ter um aspecto autoral nos arranjos que eu vou fazer para as músicas cover e para as minhas autorais também, né? Na viola. E na sua banda Dolores, é só você que compõe ou as outras participantes também compõem? Eu componho a maioria das músicas, mas as meninas também compõem. E a gente compõe junto ou então separado também. E como que funciona esse seu processo criativo de composição de música? Como é que você começa? É muito difícil a gente ter uma explicação para composição, assim. Você pode escolher compor de forma racional. Vou compor agora. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma música X, vou pegar esse aspecto dela, vou modificar algumas coisas e vou criar outras coisas. Você pode fazer assim. Mas, no meu caso, acontece muito quando eu escuto uma outra música ou vejo alguma coisa que me inspira, que mexe muito comigo emocionalmente, e me dá vontade de escrever sobre aquilo. Por exemplo, a música que eu citei, Cura Meu Olhar, ela foi feita inspirada no circuito Cura, aquele da pintura dos murais no centro da cidade. Vocês já viram? Uhum. Eu fiquei maravilhada com aquelas obras de arte, e aí eu fiz essa música que chama Cura Meu Olhar, porque é o nosso olhar para a cidade.
Já Azul Amarelo, eu estava no Facebook muitos anos atrás, aí passou pela minha timeline uma música que chama Ponteio Nordestino, de um compositor de Pernambuco. Aí a música mexeu demais comigo e eu estava de frente com a janela vendo a lua e, enfim, alquimizei tudo isso e fiz Azul Amarelo, assim. Então, minha forma de criar é muito assim, intuitiva. Mas eu já criei pensando assim, eu quero. Mas aí, por exemplo, quando fiz Cura Meu Olhar, eu falei, eu quero essa batida. Tum, tchá, tum, tchá, tum, tum, tchá. Eu quero uma música assim pra dançar. Então é isso. Bem espontâneo, né? É espontâneo, mas eu interfiro muito, assim. Não, eu não quero essa palavra. Eu quero trocar essa palavra por uma menos óbvia. Aí eu vou trocando. Entendi. Refazendo camadas, até chegar onde você quer. Você já falou né, sobre a questão da representatividade feminina no cenário musical, mas você quer acrescentar mais alguma coisa, falar mais sobre essa importância? Não, é isso. Eu acho que é importante que o ser humano não seja tolhido, sabe? Quando uma pessoa se sente livre para ser quem ela é e fazer o que ela tem vontade de fazer, as opções os caminhos se abrem, as opções são maravilhosas. Então, assim, que a gente possa sempre abrir para todas as expressões musicais serem mostradas, né? Porque as crianças que estão vendo isso, ou mesmo, enfim, às vezes até uma pessoa mais idosa que nunca pensou que poderia ser artista, mas que sempre teve esse talento, sempre fez em casa, mas nunca pensou profissionalmente, ela pode pegar e fazer e se realizar, né? Representatividade serve para isso, para a gente se ver representado, se identificar e falar, cara, é isso que eu quero, é isso que eu, né? Para ter coragem de fazer e de buscar e de entender que existe uma acolhida. É muito importante entender que existe uma acolhida para que a gente possa fazer as coisas.